Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um episódio do nosso querido podcast Podbooks. Sejam todos muito bem-vindos. E no episódio de hoje iremos falar sobre o livro incrível Frankenstein de Mary Shelley. A gente está aqui mais uma vez com convidados muito especiais. Então, deem as boas-vindas para a renomada especialista em romances góticos, Isadora Romano. E também está aqui presente Mariana Leite, que ela é formada em literatura inglesa pela Universidade de Nova York. É um prazer te receber aqui, Mariana. E a gente está aqui também com a Vitória e com o Vinícius, que vale ressaltar, são os verdadeiros fãs do livro. Oi, gente, obrigada pelo convite para vir falar um pouco desse livro tão incrível. E aí, gente, beleza? Bom, pessoal, então vamos começar logo? Tem alguns tópicos que gostaríamos de discutir aqui hoje. Um deles é sobre a analogia do Victor ser um verdadeiro monstro. É até engraçado, porque antes de ler o livro, eu sempre achei que o Frankenstein fosse na verdade a criatura. Só foi descobrir que era o sobrenome de Victor quando eu li o livro. Sim, afinal, tudo que a criatura queria era ser amada. Mas o Victor abandonou ela desde o primeiro momento. Tipo, ele deveria ter arcado com as consequências. Bom, gente, daí eu acho que vou discordar de vocês. Entendo que deve ser triste ser deixado sozinho no mundo, como ele foi deixado, mas não é desculpa para as atrocidades que ele fez. Muita gente morreu. Isso é verdade. A gente pode bem ver que todos os personagens que morreram foram as pessoas ligadas ao Victor. E a criatura sabia disso, né? Eu acho que foi tudo por vingança. E as pessoas, porque, tipo assim, elas não tinham culpa nenhuma do que o Victor fez com ela, com a criatura. Mas também era compreensível, né, o porquê da criatura querer vingança. Por mais que as pessoas que foram mortas não tenham muito a ver com isso, era a única maneira de fazer o Victor sofrer tanto quanto ele. Sim, mas não deixa de ser cruel, até porque o William era apenas uma criança que foi morta a sangue frio, sangue frio. Por mais que tenha sido para chegar até o Victor, não anula o fato de que ele e todos os grupos que morreram serem inocentes. Bom, podemos ver que o tópico é controverso. E o que você falou, Vinícius, me lembra do nosso próximo tópico, sobre o fim de William e da Justine, que foi acusada pelos assassinatos. Eu acho a morte da Justine, com certeza, foi a mais injustiçada de todas. Ela nem conhecia o Victor direito. O monstro escolheu ela aleatoriamente para colocar a culpa, com a desculpa que todos os seres humanos são ruins, que é um absurdo. Sim, o mais triste é que o monstro nem sabia quem ela era. Então não foi uma maneira de se vingar de Victor. Ele só escolheu ela aleatoriamente. Acho que podemos comparar a morte de Justine com o pai de Victor, pois foram duas pessoas nas quais a criatura não matou diretamente, mas sim morreram por causa das, das circunstâncias. Justine por ser condenada pela morte de Victor, e o pai, porque ficou doente, né, após o choque que foi a morte de Elizabeth. Eu acho que uma das partes mais marcantes do livro foi quando chegou a carta anunciando a morte de William para Victor, pois eu mesmo já sabia que tinha sido a criatura que matou o coitado menino. Sim, isso também aconteceu comigo quando o Clevel morreu. Quando o Victor chegou lá naquela ilha sendo acusado de assassinato, algo que dizia que era ele quem tinha morrido. E não foi preciso de muito para adivinhar quem matou também. Bem lembrado, Vinícius. Eu acho que um outro tópico é muito importante para discutirmos é a morte do amigo mais querido do Victor Frankenstein, que é o Henry Cavill. Acho que é impossível você ler o livro e não ficar chocado com a parte em que o Victor vê ele morto, pois foi logo depois que ele nega se construir a outra criatura. Então deu para ver que era pura vingança da parte do monstro. Sim, e o fato de ele ficar preso pela morte do melhor amigo foi uma das únicas partes do livro que eu realmente fiquei com dó do Victor e raiva da criatura. Pelo que me lembro, o Victor ficou bem doente quando viu o que estava acontecendo com o Harry. Não é para menos. Ele estava perdendo todo mundo que importava em sua vida lentamente. Sim, e eu acho que também ele foi se sentindo culpado por tudo, sabe? Por mais que ele não tenha feito nenhum mal a eles. Foi o Victor que criou a coisa que estava matando todos. Então, alguma hora ele iria adoecer com a culpa.
Eu acho que uma das principais questões do livro é porque o Victor criou a criatura. Tipo assim, quando ele estava no processo de criação, parecia que ele não estava nem pensando por si próprio. Pra mim, eu acho que ele fez tudo isso só para provar que poderia, tipo, assim, seria um grande avanço na ciência e tudo, dar vida a algo inanimado. Ah, eu tenho uma perspectiva um pouco diferente. Acho que a morte da mãe teve uma grande influência em tudo. Ela morreu muito jovem, o Victor foi para a faculdade logo depois. Eu também acho, Dora. Acho que de alguma forma o Victor poderia provar que ele poderia vencer a morte, já que a mãe não conseguiu, né? No livro, quando o Victor estava construindo o monstro, ele parecia mais um zumbi. Só queria acabar com o trabalho logo. Ele estava obcecado. E só foi perceber o que fez depois que tudo tinha acabado. Sim, parecia que Victor nem estava consciente das próprias ações. Queria falar um pouco também sobre como a maldade da criatura foi construída com o decorrer do livro. Tipo, no começo ele era inofensivo, não sentia essa necessidade de vingança ou nada do tipo. Alguns acontecimentos específicos do livro que o tornaram assim. Para mim, a chave de tudo foi o acontecimento com a família DeLacy. A criatura se apegou a eles, tipo, fazia de tudo para ajudá-los, mesmo que nem receba os créditos por isso. E depois, quando ele foi tentar falar com eles, na esperança que seja aceito, ele é recebido daquele jeito. Acho que foi nesse ponto que ele contraiu essa raiva. Especialmente do Victor, né? Por ter criado ele de uma maneira tão feia ao ponto de ele não ser aceito por ninguém e ainda mais por ter abandonado ele nesse mundo. Afinal das contas, tudo que o monstro queria era ser amado, mas seu próprio criador nunca lhe deu nenhuma chance a ele. E eu até lembro que ele criou todo um plano para ir falar com a família. Ele foi em um momento que só o velho estava em casa, porque, como ele é cego, não conseguiria ver suas deformidades, né? Mas não deu muito certo, porque o resto da família chegou, eles se assustaram também, né? E, bom, deu o que deu. Acho muita maldade o que o Victor fez com ele. Nada teria acontecido se no começo do livro ele estivesse assumindo a responsabilidade do que ele criou. Tipo, ele deixou a criatura à deriva para se virar sozinha. Exatamente, Isadora. Eu penso exatamente como você. Tipo assim, ela veio como um pedido, que ao ponto de vista era obrigação do Victor, e ele não concluiu, que era alguém semelhante ao monstro para fazer com que ele se sentisse menos sozinho. Ele só queria uma esposa, uma companhia, alguém para que nem ele, porque o mundo inteiro achava que ele era uma abominação. Então ele queria pelo menos ter uma companhia. Sim, exatamente, Renato. No começo ele até aceitou, porque ficou com medo, mas depois ele desistiu. Mas, assim como você, acho que era uma obrigação de Victor fazer o que a criatura pediu. E também, muito problema seria evitado se ele simplesmente tivesse feito. Ah, mas eu entendo por que do Victor se negar a fazer. Afinal, ele não sabia como aquela outra criatura iria reagir. Ele tinha medo que ela fosse até mais cruel do que a outra. E também não sabia se eles iriam cumprir o prometido de ambos irem embora e nunca mais aparecer. Acho que o Victor não conseguiria lidar com essa responsabilidade. Mas só por isso a criatura iria ter que passar por uma vida sozinha? Eu entendo porque ele fez o que fez com o Victor. Não foi de tudo certo, mas ele deu opções para ele. Mas o Victor sempre pensava no pior. Tudo que a criatura queria era companhia. Sim, e quando o Victor desfaz de todo o trabalho para ver o quanto o monstro ficou mal, porque o pior de tudo foi que o Victor deu esperanças para ele, a ele que talvez não teria que viver uma vida tão solitária quanto ele vive. Sim, então, ele queria que Victor se sentisse tão sozinho quanto ele. Por isso da frase estarei com você na sua noite de núpcias, que foi compreendida errada, né? Sim, o Victor achou que ele que morreria naquela noite, mas na real, o monstro estava ansiando para que a Elizabeth seria a vítima. Ele queria matar ela, não ele. Isso porque ele sabia que o Victor amava muito ela, e seria como se ele se sentiria muito mais sozinho. Isso é verdade, mas o Vitor foi meio burro, né? Vocês não acham? Se fosse eu teria pelo menos imaginado a possibilidade, mas ele nem saiu para procurar um monstro e deixou a coitada desprotegida, sem fazer ideia do perigo que ela estava correndo. E quando ele achou ela no quarto foi bem pesado, porque foi quando ele entendeu, o monstro não queria matar ele. Pois se compararmos, seria até piedoso da parte dele. O monstro queria que Victor sofresse o tanto que ele sofreu. Gente, agora que a gente fez
é, os tópicos. E eu lembro do último podcast que a gente fez, o último episódio, que a gente resolveu fazer um quiz, lembra? E eu recebi muitos comentários bons e muitas pessoas estavam falando pra gente fazer de novo. Então, o que que a gente acha da gente repetir? A gente criar tipo um quadro aqui no nosso podcast que a gente vai estar sempre fazendo esses quiz, porque a repercussão foi muito boa, não foi, Laura? Foi sim. Todo mundo falando no Twitter como gostaram. Então eu acho que a gente podia dividir as duplas assim, ó. O Cassino com a Vitória e a Mariana com a Romano. Pode ser? Ou vocês querem trocar aí? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Tá, então a gente vai falando, eu e a Laura, a gente vai alternando entre os personagens. A gente vai falar características dos personagens. Alguns vão ser bem fáceis, outros mais difíceis, mas eu acho que vocês vão conseguir de boa. E no mesmo esquema, cada um vai pontuando e quando acabar a gente vê quem foi a dupla campeã. Tá bom. Renato, você quer começar ou eu começo? Tá, eu posso começar. Esse daqui é bem fácil, gente. Ridículo. Quem não acertar esse, olha, vai ser expulso do podcast. Porque é impossível. Não leu o livro, né? Exatamente. Ó, ele é o protagonista cuja a descoberta científica levou à criação de um monstro. Quem é? Eu sei. É o Victor Frankenstein. Isso mesmo, Vinícius. Isso. Um ponto, primeiro ponto pra Romano. Romano, Vitória, fica esperta aí, ó. Essa daí era fácil, gente. Pô, ele é Pode minha fazer a amiga, segunda, Laura. Ele é minha dupla, irmão. É, Então, mas confundi, vamos para a confundi. próxima pergunta? A criatura criada por Frankenstein tem 2,5 metros de altura e tem os pensamentos, sentimentos e emoções de um ser humano. Depois de ser rejeitado por seu criador e de outros na sociedade, ele volta para o assassinato para se vingar de Victor, a pessoa que ele considera o responsável. Eu sei essa. Pode falar. É o monstro. Parabéns, tá certíssimo. Ótimo, então todo mundo preparado para a terceira pergunta. Essa daqui também eu acho que tá muito fácil. Eu vou aumentar um pouquinho a dificuldade. Ele é o irmão mais novo do Victor e foi a primeira, a coitada. Foi a primeira vítima do monstro. Eu sei essa. Pode falar, pode falar. Eu acho que foi o William Frankenstein. Deixa eu organizar aqui, Parabéns. deixa eu só ver com a produção, mas eu acho que é isso mesmo. Como a Laura falou, é exatamente isso. Tá, eu vou ler a próxima então. É a criada emoldurada pela morte de William. Eu sei. É a Tô Justine fazendo o Murray. dever, não vem aqui. Não Tá vem aqui certo, falar Renato? comigo. Tá sim, tá sim. Não é pra vir aqui, tô Continuando, gravando o então. vídeo. Então eu vou falar a próxima personagem, é? Também é fácil. Ela é a prima de Victor, com quem ele se casa. Ela é morta, olha isso. Porque o Victor não vai fazer uma. Eita, calma. Pera aí quem escreveu isso daqui, sinceramente, pelo amor de Deus. Tem que fazer umas aulas de caligrafia, porque, meu Deus do céu, o papel aqui tá complicado. Rapidinho. Ela é a prima de Victor com quem ele se casa. Ela é morta porque Victor não vai fazer uma noiva para o seu monstro. Ah, essa é muito fácil, eu sei, pô. Elizabeth. Exatamente. Mesmo. Desculpa aí a minha caguice aí, mas tá complicado aqui. Ok, próximo. Um explorador que encontra Victor perto da morte ouve suas histórias. As lembranças de Walton abrem e fecham o romance. Essa eu sei. Você nem precisa falar mais, não. É o Alton. Alton, sei lá o nome dele. Bom, depois que eu sem querer dei a resposta na descrição, ficou fácil, né? Claro. Bom, então vamos Eu continuar? acho que você deu resposta, não tá valendo. Injustiça. Bom, tudo bem, tecnicamente o erro foi claro que meu. vale, então- eu, hein? Ô, na moral, aí, Renato, o jurado de meia tigela,
Pra ser o seguinte: a menina dá a resposta e você não fala nada. Beleza, irmão? Então, é porque eu já tô levando aqui, a produção já tá na minha orelha aqui, já tá me xingando e Nossa, tá xingando a Laura, né? Nós já levamos Pedrão, bronca. Invejosos, Padrão. invejosos. Mas, Não, mas não aqui, fui eu que escrevi isso daqui, tá? Eu só li a descrição. Ah, exatamente. tá. Nós marmelada. vamos, nós vamos Vinícius e Vitória estão procurar com aqui, inveja de mim. mas como a gente vai analisar, foi um erro da produção, o ponto está contando. Valeu a resposta. Então eu vou fazer a próxima aqui, ó. Ele é o melhor amigo do Vitor, alegre e muito otimista. Essa eu sei. Eu acho que é o Henry Clerval. Certíssimo. Bom, Essa daqui Renato, é uma personagem que ela aí não aparece muito, mas a gente pode falar que ela é bem importante também. Eu sei, é a Agatha. Mas eu nem falei ainda, ué. Que isso? Ô, alguém aí tá passando cola aí? Que isso? Que isso não, aí? deve estar, né? Eu gosto muito do livro, já li muitas vezes, eu sei cada Acho que personagem. vocês deviam tirar o ponto dela, porque olha o que ela tá fazendo. Também acho. Pulou a vez. Não, Ô, não, esta respeita minha daí não parceira. valeu. Não Eu acho valeu. Ela leu o livro, ela falou pra mim de vir pra cá 6 vezes, então ela sabe as coisas, sacou, velho? Ai, problema Mas a dela, gente nem falou tinha dado pergunta, ela já tá objeção. falando. Poderia ser qualquer personagem. A jurada passou cola pra vocês e contou o ponto, menine. Ah, lá! Pois Tá ela doidona, falou sem né? querer. um roubo pra casa, tá valendo. Que valendo coisa. Então Então, vamos olha parar a de resposta. confusão e vamos passar pra próxima. Tá bom, valeu sim. É o Félix. Não, Por quê? Eu sei que tá fazendo o jogo. Você tá Ok, foda, hein? vamos pular essa, porque não, eu acho não, que o não. Renato aí se Gente, calma. gabou. Ô, Isso é nem o jurado tá impossível. sabendo, tá Quem falando a escreveu, resposta. quem escreveu esse roteiro está com sérios problemas e a gente acabou de descobrir que é um concorrente nosso que estava infiltrado aqui. É, gente, calma, perdão, foi mal. Essa daí eu acabei soltando a resposta, mas como já tá uma confusão mesmo, vamos seguir pra frente, bora pra frente. É, a gente teve que dar uma pausinha, como vocês devem ter percebido no áudio também, mas a nossa outra apresentadora, a minha colega Laura, ela recebeu uma ligação urgente e ela teve que ir correndo a resolver um problema muito sério. Então a gente vai seguir o podcast comigo apresentando e a gente deseja muito que a Laura consiga resolver esse problema e no próximo episódio esteja aqui com nós de novo. Mas como a gente tá assim, a vida segue e vamos fazer esse ser o episódio mais visualizado da história do nosso podcast. Tá, vamos lá então para finalizar o quiz. Essa última personagem, ela nasceu na Arábia e ela é descrita como uma beleza surreal. Quem sabe essa? Eu sei. Eu Pode também falar, sei. Vinícius. É a Pode falar. Ana. Ana. Exatamente, exatamente. Agora, deixa eu ver aqui. Depois de toda essa confusão, eu vou computar os votos aqui. Rapidinho, gente. Sim. Exatamente. Já ouvi aqui, está aprovado, está concluído. E parabéns à dupla Cassino e Vitória por um placar muito apertado. Foi 6-4. Isso prova que vocês realmente leram o livro. Claro que teve alguns Realmente, pequenos né? E sem probleminhas. a resposta Teve uns pequenos probleminhas da aqui Chuta, Romano, Mariana. no nosso Roubando daí eu áudio, ganho. mas nada que isso se resolva. Vamos voltar à nossa programação normal agora, porque eu acabei de ficar sabendo que depois desse quiz ainda a gente tem mais 10 minutos, então só vamos, rapaziada. Então, depois desse quiz que tivemos uma dupla vencedora, foi muito bom. A gente vai voltar a fazer algumas. A gente vai falar sobre o livro. E agora a gente vai fazer um pouco de associação. Porque, gente, o que não falta nesse livro é associação. E também há muitas comparações com o próprio monstro.
a gente vai falar alguma delas. A primeira vai ser a comparação entre o monstro e Adão, não é, Romano? Sim, claro. Tipo, eles têm muitas semelhanças, como por exemplo, nenhum dos dois pediram para nascer. E o monstro sente isso. Ele foi colocando no mundo, ele foi colocado no mundo, né, sem pedir para ninguém e foi abandonado pelo seu criador. Verdade, né? O monstro também não tem nome e é comparado com Adão, a criação humana, né? Se ele é a criação do Frankenstein. Exatamente. E outra comparação que a gente vê é o monstro, ele também é muito associado a Cristo. Quem pode falar sobre isso, gente? Ah, é. O monstro é associado ao Cristo porque ele se mata para não criar outra vida e isso salvar a humanidade. Ele se sacrifica em nome da humanidade, igual Jesus fez. Isso é verdade, mas ele também pode ser comparado a Satã, né? Ele pode representar a dualidade do personagem e mostrar que no livro ninguém é completamente bom ou mal, o que torna os personagens mais humanos. Outra coisa é que o monstro sempre chama o Frankenstein como criador. Mas o importante, que é trabalhado no livro, seria a figura paterna ou a materna? Ah, Renato, a mãe da Mary Charles era uma feminista muito radical e defendia que as mulheres podiam fazer mais que ter bebês. A Mary Charles colocou a sociedade ao ter vários namorados antes de se casar com um ateu. Ela já tinha tido um aborto, então ela tinha alguma curiosidade no parto, sabe? Exatamente. E eu acabei esquecendo aqui, mas mais uma comparação que a gente tem é a referência com o monstro com o barro. Porque Deus cria Adão do barro. E ele também é uma figura que é criada como o barro, igual o Prometeu, por exemplo. Por isso que o Frankenstein, ele seria o Prometeu moderno. Ele estaria criando a vida na modernidade. Que é legal ressaltar que não falaram, sobre o. Sempre que o Frankenstein, né, o Victor Frankenstein, tá falando no livro, ele meio que se vitimiza ao longo da história, quando ele tá contando, assim, né, pros marinheiros. Porque ele meio que não quer assumir a culpa da criação que teve. Então ele sempre joga a culpa, sei lá, no pai, nos professores, ou no seu interesse, mas nunca a culpa é dele. E isso também leva um outro aspecto da parte que o livro, ele não é um narrador onisciente. É narrado por 3 personagens. Então, tipo, a gente não pode também estar muito confiante sobre o que aconteceu. Porque a emoção, ela pode meio que deformar um pouco a realidade, sabe? Exatamente, isso é um ponto muito bem colocado e que a gente que tem sim que analisar quando a gente vai falar do morro do Frankenstein. Perdão, gente, é que eu já tô pensando no próximo episódio. Tá uma loucura ultimamente, esse calor que tá fazendo tá me deixando realmente muito louco. Bem, gente, foi muito bom essas associações, esse papo, mas agora, como a gente também fez no outro podcast, muita gente gostou, foi as perguntas que mandaram pra gente pelo Twitter, com a hashtag Podbooks. Então vamos lá. A primeira pergunta foi do Juquinha da Quebrada. Ele perguntou qual que é o gênero do texto. E sempre lembrando, para mandar a pergunta tem que ter com a hashtag manda pra gente podbooks que a gente vai estar olhando. O gênero do texto é gótico, porque nessa época em que o livro foi lançado, estava em alta fazerem livros desse tipo gótico. Sim, sim. Também é legal falar que, por ser desse gênero, o livro é sem censura, no sentido que acontecem coisas ruins neles e, diferente de muitos outros finais, ele não se esforça para ter um feliz. Muito pelo contrário, pelo que se dá a entender após o criador morrer, é provável que o monstro também tenha morrido. Isso mesmo. Muito bom comentar sobre isso, Vinícius. Agora, agora é para Vitória, hein? Do Júlio Santos. O que você acha que aconteceria se o Vitor tivesse a tecnologia na atualidade para criar o monstro? Acho que ele teria criado uma inteligência artificial muito foda, sabe?
que se revoltasse poderia destruir a humanidade. Até porque durante a criação do monstro ele não teve limite, como a gente já comentou, né? Então acho que se tivesse tecnologia atual seria muito pior. Uma outra pergunta é da Maluzinha. Ela pediu pra gente comentar um pouco sobre a motivação do Vitor para criar o monstro. O que você pode falar sobre isso, Dadora, pra gente? Eu acho que ele ficou muito obcecado com os estudos. Tanto é que na universidade o professor meio que falou que ele dava com conhecimentos desatualizados e, bom, né? Ele ignorou. Realmente, Isa, ele também estava muito interessado na anatomia humana e até onde ele poderia ser capaz de reproduzi-la. Acho que isso mexeu um pouco com a cabeça dele. Bem, gente, então essa pergunta, com a pergunta da Maluzinha, essa foi a última. Então, o nosso papo sobre o Frankenstein se encerra aqui. Foi muito bom, apesar de todos os contratempos. Mas é isso, quem sabe faz ao vivo mesmo. E a gente vai aproveitar agora esses últimos minutinhos para divulgar os nossos podcasts e também falar um pouco sobre o próximo episódio, né, gente? Então, sigam a gente, Podbooks, em todas as redes sociais, Twitter, Instagram. Lembrando que esse vídeo aqui que foi gravado ao vivo, a gente vai colocar no Spotify, tem lá no podcast. Sigam o nosso podcast. A gente na próxima, como a gente sempre está trazendo aqui novos convidados e sempre com os melhores livros da atualidade. Então, e só para lembrar que semana que vem, como os episódios aqui são semanais, a gente vai estar falando sobre o livro Morro dos Ventos Uivantes, que é um livro em que o protagonista, que é o Radcliffe, ele tem um passado trágico marcado pelo abandono, pelo preconceito, ele é maltratado, ele é negligenciado, muita coisa acontece com ele, e a principal coisa, a muda dele muda quando ele é levado para o Morro dos Ventos Uivantes, ele que ele encontra sua irmã adotiva, que é a Catherine, com quem ele vai se apaixonar, vai se encantar, e é uma história com muita drama. É um romance muito bom, considerado o maior romance de todos os tempos, e vocês vão se divertir muito e vão se amedrontar um pouco, porque é um romance, podemos dizer que é proibido, é um romance ali meio incestuoso, tem fantasmas, tem criaturas maléficas, não, a escritora não teve limites. Ela simplesmente fala assim da violência, do preconceito, são temas muito legais e também que dão muita brecha para a gente criar algumas teorias, como se o Radcliffe seria mesmo um menino ali adotado, ou se ele seria realmente filho do seu pai, que esse foi só uma história ali, ele poderia ter sido um bastardo. Então, dá pra gente discutir muito, rapaziada. Então, a gente vai se encerrando por aqui, vamos dar o último tchau. Vinícius, o que você achou da nossa conversa? Vitória, fala um pouquinho aí. Eu achei muito boa, assim, a gente conseguiu retratar tudo que cai no livro e tal. Eu também. Eu acho que até dá pra fazer uma outra parte, sabe? Porque o livro ele é muito extenso, então acho que não deu pra falar tudo realmente. Romano, o que você tem um pouco a dizer? O que você achou? Uma ótima conversa, nossa senhora. Me trouxe muita felicidade, entendeu? Deu para retratar bem sobre o livro. Muito obrigada aí a todo mundo que assistiu. Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado para todo mundo que assistiu. Siga a gente nas nossas redes sociais. A gente de novo pede desculpa pelos acontecimentos aí, mas e a gente deseja melhoras para nossa amiga Laura e no próximo episódio ela já vai estar aqui de novo. A gente vai se divertir bastante, vai ter novos quizzes, novos prêmios, novos convidados. E é isso, gente. O Morro dos Ventos Uivantes é um ótimo livro. A gente recomenda, eu recomendo até vocês que estão ouvindo agora para vocês lerem, que aí quando a gente tiver semana que vem aqui, vocês já vão estar sabendo a história, e vão poder participar muito mais. E a gente agradece especialmente as pessoas que curtiram, que mandaram doações pela Twitch. Foi muito bom essa live e a gente realmente gostou muito. Então, muito obrigado. E esse foi mais um episódio do podcast Podbooks.